Bom, meus queridos, então eu apresento a vocês uma das obras que, se não for a mais famosa, é uma das mais famosas, de um dos autores mais famosos da história da filosofia. Por que é mais famosa? Porque é nela que contém o famoso mito da caverna, ou alegoria da caverna, certo? Então esta aqui é a República de Platão, da editora Nova Cultural, da coleção Os Pensadores, certo? Essa coleção é muito boa, editora Nova Cultural, que tem esse símbolo aqui, né? E é uma das traduções muito boas que temos em português, tá? Então, o livro é esse, certo? E ele se encontra, o mito, né? A alegoria da caverna se encontra no livro 7º, que é como se fosse o equivalente do capítulo 7º, tá ok? Então eu vou tentar fazer uma breve leitura com vocês para vocês terem acesso ao mais próximo possível do original, né? Claro que o original é em grego, mas é uma tradução muito boa, muito confiável, assim, que temos, né, dessa edição. E vamos tentar, né, já que como no momento estamos longe e tudo mais, vamos tentar fazer uma leitura breve para vocês compreenderem o que diz no original sobre a alegoria da caverna, beleza? Vamos lá? Olha aí, ó. Vocês vão perceber que como é um diálogo, né? Por isso que são os diálogos platônicos. Então cada um tem um momento da fala. Aqui o Sócrates é o personagem. Lembrando que em todos os diálogos platônicos, né? Quem escreve, quem é o autor do livro, ó? Platão. Mas quem é o personagem principal? Sócrates, lembrando, né, que ele foi o mestre de Platão e que foi morto, né, foi condenado a tomar um cálice de cicuta, né, pela cidade de Atenas. Então, Platão escreve para relembrar o mestre. Não se sabe até que ponto isso foi fato, se aconteceu desse jeitinho mesmo, mas pela história é como se Sócrates tivesse dito tudo isso e Platão reescreveu, porque Sócrates não deixou nada escrito, né? Lembrando, então vamos lá. No livro 7º, já começa ele fazendo a famosa alegoria da caverna. Não vem assim dizendo alegoria da caverna, não, mas é lá que ele faz, olha, imagine tal, e aí a gente começa, certo? É Sócrates conversando com Glauco, que é um suposto irmão de Platão. Vamos lá. Espero que esteja dando para visualizar aí. Agora imagina a maneira como segue o estado da nossa natureza relativamente à instrução e à ignorância. Nossa natureza, pessoal, natureza humana relativa à instrução e à ignorância, ou seja, ao conhecimento e à ignorância. Olha bem. Imagina homens numa morada subterrânea, em forma de caverna, com uma entrada aberta à luz. Esses homens estão aí desde a infância, de pernas e pescoços acorrentados, de modo que não podem mexer-se nem ver senão o que está diante deles, pois as correntes os impedem de voltar a cabeça. A luz chega-lhes de uma fogueira acesa numa colina que se ergue por detrás deles. Entre o fogo e os prisioneiros passa uma estrada ascendente. Imagina que ao longo dessa estrada está construído um pequeno muro, semelhante às divisórias que os apresentadores de títeres armam diante de si e por cima das quais exibem suas maravilhas. Tipo aqueles apresentadores de bonecos, de marionetes, é mais ou menos isso que ele está dizendo. Agora sim, vocês percebem que ele está falando primeiro, imagina, né? E que, além dessas pessoas que estão acorrentadas desde a infância, ou seja, desde sempre, tem outras pessoas que são livres, né? Então ele está falando primeiro que é uma suposição hipotética, por isso o nome é alegoria, né? Porque quando eu conto isso aqui em algumas aulas, às vezes, mas professor, quem prendeu eles? Mas professor, como eles fazem para ir no banheiro? Mas professor, como se alimentam? Calma, é uma suposição. Ele está fazendo uma analogia para a gente entender a condição humana, a natureza humana. Mas beleza, vamos lá. Aí Glauco responde, estou vendo. Imagina agora, ao longo desse pequeno muro, homens que transportam objetos de toda espécie, que o transpõem, estatuetas de homens e animais, de pedra, madeira e toda espécie de matéria. Naturalmente, entre esses transportadores, uns falam e outros seguem em silêncio. Glauco, um quadro estranho e estranhos prisioneiros. Sócrates, assemelham-se a nós. E para começar, achas que numa tal condição
eles tenham alguma vez visto de si mesmo e dos seus companheiros mais do que as sombras projetadas pelo fogo na parede da caverna que lhes fica defronte? Glauco: como, se são obrigados a ficar de cabeça imóvel durante toda a vida? Sócrates: e com as coisas que desfilam, não se passa o mesmo? Sem dúvida. Portanto, se pudessem se comunicar uns com os outros, não achas que tomariam por objetos reais as sombras que veriam? Glauco: é bem possível. Sócrates: e se a parede do fundo da prisão provocasse eco sempre que um dos transportadores falasse, não julgariam ouvir a sombra que passasse diante deles? Glauco: sim, por Zeus. Sócrates: dessa forma, tais homens não atribuirão realidade senão às sombras dos objetos fabricados? Glauco: assim terá de ser. Considera agora, lembrando pessoal, diálogo, né? Então o livro todo é escrito dessa maneira, só que Sócrates conversa com outros personagens. Considera agora o que lhes acontecerá, naturalmente, se forem libertados das suas cadeias e curados da sua ignorância. Olha só como ele fala, curado da ignorância, né? Enfim, que se liberte um desses prisioneiros, que seja ele obrigado a endireitar-se imediatamente, a voltar o pescoço, a caminhar, a erguer os olhos para a luz. Ao fazer todos estes movimentos, sofrerá. Por quê? Porque nunca fez, né? Porque não está acostumado a fazer, desde a infância. E o deslumbramento impedi-lo-á de distinguir os objetos que antes via as sombras. Que achas que responderá se alguém lhe vier dizer que não viu até então senão fantasmas, mas que agora, mais perto da realidade e voltado para objetos mais reais, vê com mais justeza? Se, enfim, mostrando-lhe cada uma das coisas que passam, o obrigar à força de perguntas a dizer o que é, não achas que ficará embaraçado e que as sombras que viu outrora lhe parecerão mais verdadeiras do que os objetos que lhes mostram agora? Glauco: muito mais verdadeiras. E se o forçarem a fixar a luz, os seus olhos não ficarão magoados? Não desviará ele a vista para voltar às coisas que pode fitar? E não acreditará que essas são realmente mais distintas do que as que lhes mostram? Com toda certeza. E se o arrancarem à força da sua caverna, o obrigarem a subir a encosta rude e escarpada, e não o largarem antes de os terem arrastado até a luz, ou seja, tirarem ele da caverna, né? Não sofrerá vivamente e não se queixará de tais violências? E quando tiver chegado à luz, poderá com os olhos ofuscados pelo seu brilho distinguir uma só das coisas que ora dominamos verdadeiras? Glauco: não conseguirá, pelo menos de início. Terá, creio eu, necessidade de se habituar a ver os objetos da região superior. Se habituar, né? Por causa da claridade que ele nunca teve contato. Começará por distinguir mais facilmente as sombras, em seguida as imagens dos homens e dos outros objetos que se refletem nas águas. Por último, os próprios objetos. Depois disso, a claridade dos astros e da lua. Contemplar mais facilmente, durante a noite, os corpos celestes e o próprio céu durante o dia. O sol e a sua luz. Sem dúvida, disse Glauco. Por fim, suponho eu, será o sol e não as suas imagens refletivas na água ou em qualquer outra coisa, mas o próprio sol no seu verdadeiro lugar que poderá ver e contemplar tal como é, ou seja, por fim, ou seja, a última coisa, né? Porque é mais luminosa, porque é a fonte da luz. Será o sol. Glauco: necessariamente. Depois disso, poderá concluir a respeito do Sol que é ele que faz as estações e os anos, que governa tudo no mundo visível e que, de certa maneira, é a causa de tudo que ele via com seus companheiros na caverna. Olha essa conclusão, pessoal. Isso é muito importante na filosofia de Platão. A importância do Sol como a luz que clareia tudo. De tudo que ele via com seus companheiros. Claro que metaforicamente, né? É evidente que chegará a essa conclusão. Ora, lembrando-se da sua primeira morada, da sabedoria que aí se professa e daqueles que aí foram seus companheiros de cativeiro, não acha que se alegrará com a mudança e lamentará os que lá ficaram? Sim, com certeza, Sócrates. E se então distribuíssem honras e louvores,
se olhar... Peraí. E se então distribuísse honra e louvores, se tivesse recompensas para aquele que se apercebesse, com olhar mais vivo, da passagem das sombras, que melhor se recordasse das que costumavam chegar em primeiro e último lugar, ouvirem juntas, e que por isso era o mais hábil em adivinhar sua aparição, e que provocasse a inveja daqueles que entre os prisioneiros são venerados e poderosos, ou então, como o herói de Homero, não preferirá 1000 vezes ser um simples criado de charrua a serviço de um pobre lavador e sofrer tudo no mundo a voltar às antigas ilusões e viver como vivia? Ou seja, era muito melhor sofrer, mas na realidade, do que viver o conforto da ilusão, né? Ou seja, 1000 vezes ser um simples criado a serviço de um pobre lavador e sofrer tudo no mundo a voltar às antigas ilusões e viver como vivia? Sou da tua opinião. Preferirá sofrer tudo a ter de viver dessa maneira, né? Ser um prisioneiro que só vive à superfície. Imagina ainda que esse homem volta à caverna e vai sentar-se no seu antigo lugar. Não ficará com os olhos cegos pelas trevas ao se afastar bruscamente da luz do sol? Por certo que sim. Já tá acabando, pessoal. E se tiver de entrar de novo em competição com os prisioneiros que não se libertaram de suas correntes, para julgar essas sombras, estando ainda sua vista confusa e antes que seus olhos se tenham recomposto, pois habituar-se à escuridão exigirá um tempo bastante longo. Não fará que os outros se riam à sua custa e diga que, tendo ido lá em cima, voltou com a vista estragada, pelo que não vale a pena tentar subir até lá? E se alguém tentar libertar e conduzir para o alto, esse alguém não o mataria se pudesse fazê-lo? Sem dúvida nenhuma. Ou seja, pessoal, se ele tentasse ir lá, comunicar a nova verdade e ainda libertasse e tentasse tirá-los de lá, ele ainda seria provavelmente morto. Certo? Agora, meu caro Glauco, é preciso aplicar ponto por ponto esta imagem ao que dizemos atrás e comparar o mundo que nos cerca com a vida da prisão na caverna e a luz do fogo que a ilumina com a força do sol. Bom, quanto à subida, a região superior e a completação de seus objetos se consideradas como a ascensão da alma para a mansão inteligível. Olha isso aqui, pessoal. Mundo sensível, mundo inteligível. Não te enganarás quanto à minha ideia, visto que também tu desejas conhecê-la. Só Deus sabe se ela é verdadeira. Quanto a mim, a minha opinião é esta. No mundo inteligível, a ideia do bem é a última a ser apreendida, e com dificuldade, mas não se pode apreendê-la sem concluir que ela é a causa de tudo o que de reto e belo existe em todas as coisas, no mundo visível. Não, no mundo visível, ela engendrou a luz e o soberano da luz. No mundo inteligível, é ela que é soberana e dispensa a verdade e a inteligência, e é preciso vê-la para se comportar na sabedoria particular e na vida pública. Glauco, concordo com a tua opinião até onde posso compreendê-la. Bom, pessoal, isso é a alegoria da caverna no texto original e demonstra que nada mais é uma tentativa de explicar a condição humana, que somos nós que somos os prisioneiros e que através dos sentidos nós estamos enganados em relação ao mundo e que precisamos do conhecimento verdadeiro da alma, ou seja, da razão para atingir a verdade. Certo? Espero que tenham compreendido. Certo. Dando continuidade, quando a gente fala mundo das ideias de Platão, ou teoria das ideias, ou ainda teoria das formas, né? Porque as ideias seriam também as formas perfeitas, como você pode ver aqui no quadro. Então, o primeiro ponto seria lembrar do dualismo de Platão. O que é dualismo? É quando ele divide em dois, por isso o nome dualismo, né? No caso do mundo, é que ele divide em dois mundos. O mundo inteligível, que é o mundo que a gente só alcança pela inteligência, não esqueçam disso, certo? Inteligível, que é o mesmo mundo das ideias. E o mundo sensível, que é esse que a gente pega, sente,
que é um mundo que a gente só alcança pelos sentidos, ok? Então, o fato dele dividir isso já é herança de Sócrates, mestre deles, né? É considerado dualista. Sócrates já era também, mas como Sócrates não desenvolve uma filosofia escrita, não, ele aprofunda isso aí, Platão, né? Ele também vai dividir o homem entre corpo e alma, né? Como vocês viram a ideia da teoria das almas, não se esqueçam um detalhe importante. Ele divide a alma em três para a gente compreender, mas a alma é uma só, tá? Que vai prevalecer uma parte para a gente compreender em cada cidadão, como ele divide a cidade ideal, essas coisas. Mas a alma é uma só, porque ela é a parte metafísica do homem, ela é a parte que não estraga, que não perece, justamente por fazer parte disso aqui, ó, do mundo inteligível. Então o ser humano, olha aqui, ó, Platão, certo? Tem o corpo e tem a alma, né? Que habita no mundo inteligível, por isso que a gente não vê, não toca e não sabe, não tem acesso imediato, e o outro é o corpo, certo? Então isso é o dualismo, é que separa corpo e alma, certo? Então a mesma coisa o mundo. Por quê? Porque o mundo também, segundo ele, tudo primeiro que existe no mundo, primeiro teve que existir em outro lugar. É como se fosse as ideias das coisas, ou formas das coisas. Só não confundam, pessoal, quando a gente fala ideia, não é uma ideia minha ou ideia sua que a gente tem. Essas são ideias individuais, não é nossa ideia, é a ideia das coisas. Vamos entender, né? No mundo inteligível, o que temos? Temos as ideias, como se fossem as formas ou essências das coisas. Todos os objetos que existem nesse mundo têm uma essência de qual ela veio. Como se fossem xerox, né? Como se fossem cópias de uma coisa perfeita. As cópias, elas estragam, certo? Ó, aqui embaixo, ó, cópias imperfeitas. Ok? Nesse mundo que a gente está. Então você, por exemplo, eu e você, a gente não morre, a gente não estraga, nosso corpo não estraga, porque somos cópias imperfeitas dessa ideia ser humano, certo? Que habita lá no mundo inteligível. Vocês vão entender melhor porque eu vou dar um exemplo aqui nos outros slides, mas pensa bem, você já pensou que existe muita gente no mundo diferente, né? Mas todos são seres humanos, então o que é que faz com que todos sejam humanos e ao mesmo tempo tenham características diferentes, né? Então, segundo Platão, é porque nós temos uma essência humana, né? Uma essência humana. Então seria uma ideia ser humano, né? Que está no mundo das ideias. Que essa é inteligível, essa é verdadeira. Por quê? Porque não acaba, não muda. Então ela tem ideia de verdade, né? Os sentidos, olha aqui no outro quadro, eles vão enganar. Por isso que esse mundo sensível aqui que a gente vive, ele é passível de engano. Por quê? Porque tudo muda, né? Então não se esqueça que um filósofo busca a verdade. E aí não dá para fazer uma verdade sobre uma coisa que é transitória, fica mudando toda hora, entende? Então, segundo ele, a gente tem que entender o que está por trás de toda a mudança, de toda a aparência, né? Então, segundo ele, que já é uma herança do mestre dele, existem as formas perfeitas, as ideias perfeitas de tudo que existe nesse mundo, certo? É como se fosse uma matriz, uma forma, né, que gerou todas as outras coisas. Por exemplo, se você vai fazer um bolo, você não usa uma forma, você vai lá e usa uma forma, né? Dessa forma você faz quantos bolos quiser, correto? Só que cada bolo vai ter uma característica. Um pode queimar, o outro pode ficar bom, o outro pode ficar ruim, um pode ser de chocolate, outro pode ser de morango, porque vão ser características individuais. Mas a forma vai fazer todos os bolos no mundo, certo? Por isso também que é o mundo das ideias ou o mundo das formas. Por quê? Porque não tem cor, não tem volume neste mundo aqui inteligível. Essas coisas são da matéria, são deste mundo aqui. Então aqui que vai ter os indivíduos, por exemplo, eu e você com suas diferenças. Lá é como se fosse só uma alma, como se fosse só uma essência, uma sombra, uma coisa sem volume. Vocês estão compreendendo? Espero que sim. Mas eu vou dar exemplo, vamos ver se a coisa melhora. Olha aqui, ó. Ideias e objetos. Acompanha comigo. Lembrando que a ideia é essa ideia com I maiúsculo, né? A ideia que habita no mundo das ideias, não é da minha cabeça. Quais as diferenças? Exemplo. Ideia cavalo ou forma cavalo. Essa ideia vai gerar... Ela não tem cor, não tem
tamanho específico. Então ela não acaba, ela não envelhece, ela tá lá, ela é eterna e verdadeira, certo? A ideia, ou seja, a que está lá em cima. Já os indivíduos são cavalo branco, ou um cavalo preto, ou um cavalo manco, entendeu? Eu dei um exemplo aqui, ou um cavalo velho, qualquer cavalo que você vê no mundo, certo? Assim, ó, essa pintura aqui à esquerda, vocês estão vendo? Aqui ele está apontando para cima, certo? Essa pintura é de Rafael de Sanzio, artista renascentista. Ele está representando aí Platão. Isso é um recorte, né? Aquela pintura maior, como vários filósofos, chamada Escola de Atenas. Então aqui está representando Platão apontando para cima, justamente para mostrar a referência ao mundo das ideias, tá ok? Aqui de novo a fotinha de Platão, ó, lá em cima, beleza. Tá? Então essa coisa das ideias é essencial para Platão, porque esse mundo é o mundo do engano, né? E aí o mundo verdadeiro seria o mundo da ideia. Lembre-se que ele prevalece a razão, né? É através da razão que vamos alcançar essas coisas. Aí outro exemplo, ideia cadeira ou forma cadeira. Então, lá no mundo das ideias temos o que? A ideia cadeira. Como ela é? Não sei, não dá para saber. Eu só sei que ela não tem, ela é perfeita. Ela não tem matéria, ela não é nem de uma cor, nem de outra, nem de um volume, nem de outro, entende? Porque isso já vão ser os objetos. Quando entra neste mundo, que veio como se tivesse vindo de lá, é que a gente entende os indivíduos cadeira, entende? Eu botei aqui animal, cadeira, vou botar até carro no outro exemplo, para vocês entenderem que, segundo ele, tudo que tem nesse mundo tem que ter vindo de outro lugar, certo? Tem que ter vindo de lá, porque não pode surgir do nada. Aí o exemplo da cadeira eu boto assim: cadeira de plástico azul, como a gente da nossa escola, né? Cadeira de madeira, ou cadeira de balanço da vovó. Ou seja, todas essas cadeiras são cadeiras, não são? Então, apesar de elas serem diferentes, tem a essência cadeira. Beleza? É tranquilo. Apesar de ser uma coisa nova, eu acho que vocês já viram isso no fundamental, mas apesar de ser uma coisa nova, dá para compreender fácil. E aqui o último exemplo, ideia carro. Apesar de não existir carro no tempo de Platão, né? Mas se aplica também, porque existe neste mundo. Então a ideia carro, ou forma carro, é perfeita, está no mundo das ideias. Então, quais são os exemplos? Eu botei dois exemplos bem esdrúxulos aqui, ó. Um Fusquinha 1973 ou uma Ferrari 2020. Os dois, apesar de serem muito diferentes, né, são individuais e vieram da mesma forma ou da mesma ideia carro. Compreendem? Porque são carro. Beleza? Tudo ok, galera? Então, ó, vejam essa imagem aqui que eu peguei na internet para vocês verem. Então, esse de cima seria a ideia cavalo, né? E embaixo seriam os cavalos individuais, que todos eles vêm desse cavalo. Tá vendo? Um cavalo preto, um cavalo mais claro, um cavalo teoricamente marrom, sei lá, que parece um pônei. Então, tá vendo como seria a ideia? Ela não tem uma cor, ela não tem olho azul ou verde ou amarelo, ela é como se fosse só a forma, certo? Como se fosse uma alma que vai gerar todas as outras. Lembrando, pessoal, que isso aqui é uma representação, né? É para vocês compreenderem melhor. É para vocês entenderem que tem uma matriz e tudo neste mundo, segundo Platão, são cópias imperfeitas, justamente porque estragam, acabam, certo? Acho que dá para entender bem legal assim, né? Aqui outra imagem da internet, já com cachorros. Vocês já viram quanto cachorro existe no mundo, pessoal? Só você já viu quantos diferentes. Mas todos eles têm algo em comum, né? Eles fazem parte do grupo de cachorro. Você vê que aqui, ó, o autor botou essência de cão, botou canididade. Não sei nem se isso existe, mas ele botou canididade. Aqui seria a ideia, né? Aqui ele ainda botou preto, mas não é que seja preto, é como se fosse uma sombra, né? Como se fosse uma silhueta. Aí a cópia da essência são os indivíduos, ó, todos os cães existentes. Tá ok? Então qual desses dois é o mundo das ideias? O de cima, certo? Tem vários cachorros aqui em cima? Não, só a ideia cachorro. Tá ok? Que gera todas as outras. Então neste mundo tem vários indivíduos, tem um tempo, tem a ação do tempo, envelhecimento e tal. Neste mundo não. Neste mundo aqui de cima, que é o mundo das ideias de Platão, não existe a temporalidade. Certo? Tudo é eterno, imutável e, portanto, perfeito, certo? Tá dando para entender, pessoal? Espero que sim. Então, meus queridos, para encerrar, fazendo um apanhado geral, né?
lembrando que o capítulo de vocês aí, ó, conhecimento e bondade. Primeiro, a verdade, que leva ao sumo bem, que leva à felicidade. O que seria a verdade? Fugir das sombras, fugir das coisas enganosas dos sentidos, certo? Lembrando que é sempre pela razão que a gente acessa. O sumo bem, ou seja, se eu saio da sombra, eu alcanço o sol. O sol é o sumo bem para Platão, representando, né? É ele que ilumina, ele nos tira da sombra. E essa luz seria a luz da razão, certo? Então, justamente por sair da sombra, sair do engano, a gente teria acesso às verdades. E com isso, seríamos felizes. Só que tem um processozinho aí, né? Tem um processo do ser humano ser educado, descobrir qual é a sua classe adequada e exercer todas as suas potencialidades dentro da cidade, da polis, né? Então olha aqui o segundo item, a política como a mais nobre das atividades, ou seja, exercer o diálogo, exercer a racionalidade dentro de uma sociedade, que o homem sozinho não se desenvolve. E a cidade justa é mais importante do que o bem comum, ou melhor, leva ao bem comum. E o bem comum, que é o bem de todos, é mais importante que o bem individual. Ou seja, você percebe que a ideia de coletivo em Platão é mais importante que a ideia de indivíduo. Por quê? Porque se a cidade é feliz, se a cidade é justa, todos os cidadãos são felizes, certo? Não adianta pensar em uma pessoa feliz e as outras todas tristes, principalmente o governante. Imagina o sistema de governo que temos, né? A ideia de política que temos. Parece que os políticos só pensam neles e esqueceram que eles são partes da cidade, né? Então como é que eles vão, sei lá, cometer um ato corrupto, sendo que eles vão sofrer as consequências daquilo, né? Enfim, eu sei que na prática pode não ser tão simples, mas na teoria é bem óbvio, né? Então a cidade justa, né, é igual ao bem comum, ou seja, o bem para todos e não para poucos indivíduos. Daí, consequentemente, todos serão felizes, certo? Então, cada um descobrindo a verdade, tendo educação, levados à ideia de bem comum, né, de política, desenvolvendo-se na política, todo mundo chega à felicidade. Tá ok, pessoal? Eu acho que agora deu para amarrar tudo e vocês têm uma aula de Platão bem com bastante conceito que deu para entender, e vocês podem resolver qualquer questão sobre Platão praticamente que envolva um pouco de conhecimento e um pouco de política, certo? Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Este é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como todas as coisas,
Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto, evidentemente, não torna o mundo fora da caverna menos real.